Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o HGCR, fundo de recebíveis do Pátria, da antiga CSHG, e que fundo imobiliário, hein, gente? Pelo amor de Deus, vou falar para vocês que são poucos fundos de papel tão bons e com relatórios e com dados tão transparentes quanto esses fundos da CSHG, é impressionante mesmo. E assim, quando eu venho criticar, eu critico, mas também quando é para elogiar, a gente tem que elogiar. Cara, que fundo. Mas vamos lá, pessoal, mais um mês aí acompanhando, vou para o relatório gerencial. Ah, e antes de falar sobre o relatório gerencial, tem uma informação importante que é sobre a emissão do HGCR. Algumas pessoas me perguntaram sobre ela, porque eles tinham aprovado e que, na verdade, foi em outubro, acho que foi outubro ou setembro do ano passado, e tinham jogado para esse ano para ela começar. Só que aí que tá, pessoal, a gente está numa situação de mercado terrível. Fundo negociando abaixo do VP. Provavelmente, como eles vão ter que mexer na questão do preço para não ser abaixo do valor patrimonial. E não sendo abaixo do valor patrimonial, seria mais vantajoso você comprar no secundário do que comprar na emissão, e talvez a emissão não fosse um sucesso. E aí eu acho que a decisão mais sensata que eles tomaram foi a revogação da oferta. Então eles revogaram a oferta, falando aqui, principalmente por causa. Nossa, tem um mosquito aqui. Falando sobre. Quer ver? Olha, no entender do gestor da administração, torna o prosseguimento da oferta desaconselhável. E falando aqui que, principalmente por causa das condições de mercado, ó, vem informar o mercado que nesta data foi protocolado lá, o cancelamento do registro da oferta, revogação em decorrência das recentes alterações das condições de mercado que afetaram tanto as cotas do fundo quanto a atividade do retorno esperado com os eventuais novos investimentos. Por quê, pessoal? Provavelmente eles já tinham algum pipeline de taxas que estão bem abaixo do que as taxas de hoje. Então, assim, talvez não valesse a pena mesmo, ou até mesmo eles poderiam fazer emissão, entrar com compromissada, comprar ativos em tese mais com taxas menores e aí usar o recurso para zerar a compromissada, mas o carrego do fundo ficar prejudicado. Então gostei da posição da gestora. Eu acho que eles só não fizeram, eu acredito que eles só não fizeram isso com o HGRU também. Primeiro porque a emissão foi naquela virada do mercado. O mercado ainda não estava tão ruim quanto hoje. E também porque tinha endereço a emissão, né? Tinha os ativos do SPVJ, os ativos do Mint. Já no caso do HGCR, não tinha um pipeline, mas não tinha nada endereçado. Então, assim, acho que foi uma decisão sensata. Assim, particularmente, eu não me lembro de revogação de oferta. Assim, é uma das primeiras que eu me lembro de cabeça aqui. Se alguém lembrar de alguma revogação de oferta, deixa aqui nos comentários. Mas vamos lá. Então vamos para o relatório gerencial. Relatório de janeiro. Olha só, o fundo. Deixa eu ver quanto que está hoje. Provavelmente deve ter valorizado acima como vários outros, né? Vamos ver aqui, ó. HGCR. HGCR 9304. Então, valorizou bem, ainda com deságio, mas não tanto quanto estava antes. E aqui eu sempre falo, né, pessoal, a gente tem vários fundos com deságio de papel, mas são poucos iguais a este, né? Então a gente tem sempre que ficar atento. E aqui também vale para quem assistiu o vídeo do MCCI, vai lembrar da questão também dos próprios CRIs marcados para baixo. E quando tocar. E eu vou citar algumas coisas aqui falando sobre o relatório que eu peço que você assista o vídeo do MCCI até para entender algumas coisas que eu vou falar aqui, porque assim, pessoal, a gente vai evoluindo aqui nos conceitos. É claro que tem bastante investidor novo e por isso que investidor novo que eu não é inscrito novo aqui no canal. O canal está crescendo bastante, está quase chegando a 20 mil inscritos. Mas sempre tem bastante gente nova chegando, então por isso que eu vou fazer as referências. Então assista o vídeo do MCCI, do Mauá, o Mauá Fundo de Papel Mauá, que eu fiz a semana, não sei se esse vídeo deve estar saindo, foi na semana passada, então assista, porque você vai ver, vai entender alguns conceitos que eu estou falando aqui. Então o fundo ele pagou 1,05, ou seja, 10 centavos a mais do que o mês passado, e provavelmente este será o novo dividendo do fundo, exatamente por todas as condições que o fundo fez, já preparando no próprio relatório do mês passado. Ele já dava isso como meio certo, por causa do retorno da carteira, inclusive as movimentações que o fundo fez, a reserva que o fundo fez. Então, muito bom, cara, assim, muito bom, e a gente vê aqui o fundo pagando mais de 1% ao mês aí de retorno.
Então ele vai ser pago, já foi pago, né? Eu estou gravando dia 19, já foi pago 1,05. Aí ele fala, no patamar atual do preço da bolsa, a carteira de CRIs negocia com taxa implícita equivalente a IPCA mais 11,60. Exatamente por causa da marcação. Os CRIs tiveram queda do PM, eles vão chegar lá na frente valendo a mesma coisa, vão entregar a mesma coisa. Só que como eles estão rendendo mais, eles precisam custar menos. E custando menos, o preço unitário dos CRIs custando menos, baixa o valor patrimonial do fundo. Então hoje, comprando nesses preços, você está levando uma carteira IPCA mais 11,6, mas isso não significa que é isso que você vai ter de rendimento. Você vai ter 1,05 aqui, e que na verdade pode até ser maior que isso. Mas é a sensibilidade da carteira. Está dando um spread líquido aí de quase 4% ao ano do equivalente, né, da NTNB. O fundo apresentou resultado total de 1,06, encerrou o mês com quase 50 centavos de resultado acumulado e 1,05 de inflação acruada, ou seja, com pré-pagamento, com venda de CRI, o fundo tem muito dinheiro para receber, inflação que ficou acruada no saldo devedor desses CRIs. Então, é em função disso, inclusive, que o fundo tem essa previsão de manter. Aí eles falam os resultados, né? Foi positivamente impactado pelo recebimento de 1,1 milhão de prêmio de pré-pagamento. Lembra lá no relatório do MCCI também, quando é prêmio de pré-pagamento, isso é não recorrente, tá, pessoal? Isso é resultado não recorrente que o fundo pode usar para manter o dividendo ou elevar a reserva para poder manter o dividendo mais por um tempo maior no mesmo patamar. Então, quando a gente fala de pré-pagamento de CRI, isso é não recorrente, tá? E outros recorrentes, que foi no caso do CRIs Força, devido à venda de parcelas do imóvel, tanto do lado da operação, o CRI Rogemac, que foi liquidado em novembro de 24, que foi, a gente já falou sobre isso, mas lembrando, né, pessoal, e aí eu volto a falar do MCCI para vocês lembrarem desses conceitos. Quando um ativo ele é liquidado antes do prazo, o fundo ele recebe todo o saldo devedor. E só que esse CRI ele está sendo negociado a um preço menor do que ele, exatamente por causa da marcação. Isso eleva o patrimônio do fundo. E aí o fundo ele pode usar esse dinheiro para poder comprar ativos, comprar CRIs com taxas maiores e aí sim aumentar o rendimento do fundo, que esse também é um dos motivos aí para manter-se. Eles até falam aqui, ó, trabalhamos durante o mês de janeiro para indicar o novo guidance de distribuição que fique estabelecido para os primeiros meses do ano, patamar de 1,05. O que significa primeiros meses? A gente não sabe se eles até falam que esse patamar poderá ainda ao longo do semestre ser revisto à medida em que tenhamos uma maior clareza dos acontecimentos futuros. Então, dá a entender que pelo menos nos 3 primeiros meses do ano, então fevereiro referente a janeiro, março referente a fevereiro e abril referente a março, vai ser 1,05. E aí eles falam aqui que o fundo ele segue com elevado grau de alocação e operações com carrego interessante e vem melhorando isso principalmente por causa desses pré-pagamentos, dessas liquidações de CRIs mais antigos. O nível de alavancagem de compromissadas que o fundo fez o ano passado, isso foi um baita tiro certeiro. Ele preferiu, em vez de distribuir mais resultado, ele reduziu compromissada. Isso foi um baita, ainda mais com o Selic dele subindo e com a previsão de subir. Todas as compromissadas são indexadas à taxa Selic, ao CDI. Então isso foi um baita de um tiro certeiro. E o fundo ainda possui um saldo de inflação acruada que pode chegar e aqui eles colocam em função do giro, não ter tanto giro de carteira. Eles até falam aqui, caso não seja feita nenhuma gestão ativa da carteira atual, o que significa? Por que eles falam isso? Porque se há uma gestão ativa, ou seja, venda de CRI, você tem a liberação da inflação acruada. Então a inflação acruada vem para o resultado do fundo. Se a gestão não fizer isso, esse saldo ele vai chegar a 2,50. Na verdade dá no mesmo, tá, pessoal? Acaba que dá no mesmo. A grande vantagem é os pré-pagamentos aí nesse caso, daí, principalmente quando tem multa. Então eles falam que esse colchão de resultado proporcionará ao fundo uma boa margem de manobra para o ano, isso é muito bom. Porque aí que tá, né, pessoal? Ele tendo esse colchão, ele pode ir fazendo gestão vendas pontuais e liberando esse saldo de inflação para poder manter o patamar de dividendo mais interessante. Falando aqui, e aqui, esse aqui é um ponto. Se vocês lembrarem do relatório, do vídeo dos fundos da Rio Bravo,
Lembra, pessoal, que eu mostrei no vídeo? Eu não lembro qual é o nome do CRI, que ele já aparece inadimplente tanto no fundo da Suno quanto no BTCI, que ele já aparece inadimplente e o RBHG e o RBHY não falam nada a respeito dessa inadimplência. Aqui, nesse caso, pelo contrário, eles já estão falando desse CRI cota, que pode ser que venha dar problema. Ele não deu problema ainda. O que está acontecendo? Eles, teve aprovação, eles até colocam lá nas votações que foi aprovado a deliberação para postergação da recomposição do fundo de reserva. Fundo de reserva é uma das garantias que a gente tem para a CRI. O CRI tem basicamente 3 garantias: alienação fiduciária, que é um imóvel dado como garantia, a cessão de recebíveis, então a F de alienação fiduciária, a cessão de recebíveis, o CR, que é você ter como garantia um fluxo de recebível de um aluguel de um outro imóvel, por exemplo, ou do próprio imóvel. Então essa é a garantia. E a última garantia é o fundo de reserva, aonde o devedor ele faz um caixa para poder servir para qualquer problema que ele tenha no pagamento do CRI, então é o fundo de reserva. E o que acontece nesse caso da CRI cota? Eles estão com problemas de liquidez. Então, você postergar a recomposição do fundo de reserva, você dá mais fôlego para essa empresa, o devedor, ele se estabilizar. Porque se ele é obrigado a recompor o fundo de reserva, ele não sobra dinheiro para quitar suas obrigações, para ter suas obrigações. E aí eles falam, e isso não é inadimplência, tá, pessoal? Isso não é inadimplência, esse é o primeiro ponto. Eles falam, ó, ainda que o CRI se encontre adimplente atualmente, não temos visibilidade até quando essa adimplência se mantém, exatamente por causa da situação que está o devedor, até que o imóvel seja vendido e o CRI quitado. Então eles estão acompanhando, mas aqui, pessoal, é só para vocês verem a diferença, o nível de transparência que eles colocam aqui, algo que eles nem precisariam falar, porque o CRI está adimplente, está sem problema. Então eles já estão avisando, olha, a gente pode ter um problema, mas na verdade também não é que é tão bonzinho assim, é porque esse CRI, se a gente for pegar aqui, ele representa 4,8%, 4,6% do PL, que é esse CRI cota aqui. Então é considerável, né? Então a gente tem que. Acho que também é por isso que eles deram Mas assim, pessoal, não duvido que se fosse com outro CRI, mesmo de participação pequena, eles não falariam também. Haja visto que o próprio HGLG faz. Um fundo de mais de 1,6 milhão de área de ABL, ele fala contrato de locação de 500 metros quadrados. Ele cita isso no relatório. Então acaba em devolução dessas pequenininhas áreas que não fazem nem cócega nos indicadores do fundo, mas eles informam. Então eu não duvido que aqueles não fariam também. Então, sobre as movimentações, o fundo fez total de compra e vendas na ordem de quase 40 milhões, a alocação líquida foi negativa, ou seja, vendeu mais do que comprou. Foi uma alocação de 9,9 milhões, o IPCA mais 10,5, aquisição de 6 milhões de CDI mais 1,5. Esse daqui, pessoal, é uma das explicações do porquê que o fundo ele mantém o resultado e mantém o dividendo nessa casa. Exatamente porque ele está recebendo esse valor e comprando CRIs com taxas mais atrativas. Então isso eleva o resultado do fundo. E teve uma venda aqui também de um CRI da JHSF, percebam que foi um valor negativo aqui, eles vendeu mais do que comprou. Aqui isso aqui é importante, pessoal, principalmente agora para imposto de renda, que teve mudança da escrituração de fundo, então foi do Itaú para Genial. Aqui a composição do resultado, eu prefiro ver aqui, né? O fundo ele pagou mais e ainda gerou 1 centavo de reserva. Pra vocês verem como ele tá vindo super bem. Então, assim, isso me deixa muito tranquilo nesse fundo. É uma pena que são raros os momentos que você tem entrada no fundo, né? Que o número de cotistas aumentou um pouquinho, mas ele vem oscilando aqui, mantendo esses 100 mil cotistas aqui. Aqui, como eu falei para vocês, o cota é o 4,6 do PL. O fundo diminuiu muito compromissado, e isso aqui eu gosto demais, que eu acho que todo fundo que tem compromissada, e aqui é um exemplo para a Quineia, eles tinham que fazer isso, qual que é o custo das compromissadas, o quanto que isso impacta em termos de por cota. A gente via, tinha a despesa, agora hoje é 0,7. E se a gente for ver, tem muito também em função do aumento da Selic, né? Então, acaba que o aumento da Selic ele impacta um pouco também na taxa. Aqui a gente vê que o fundo aumentou ainda mais a participação em IPCA e se mostrou uma decisão bem acertada.
Bom, pessoal, do mais é isso. A gente vê aqui ó, o CR cota. Eles poderiam até colocar, acho que eles colocam por filtro aqui a data de aquisição do ativo, em vez de colocar por PL, né? Então acaba que o PL, o cota aqui é 4,61, como eu já mostrei para vocês. Beleza, pessoal? Acho que tem ele aqui também. Acho que eu até cheguei a marcar ele aqui, ou não. Aqui, ó, o cota, esse aqui, ó. Garantir alienação fiduciária, né, de imóveis, cotas. É isso aí, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.